eu quero ler a palavra de Deus. E seguir, irmãos, a nossa campanha sobre a família. Se eu fosse você, eu não perderia uma celebração sobre a família. Nem de manhã e nem de noite. Não perderia. Porque uma compõe a outra, uma completa a outra. Tá bom? David pela manhã pregou e o fez com muita competência sobre a unidade, a comunhão da família, comunhão dos irmãos, da família maior, da família de Cristo, mas também da família sanguínea. E agora nós vamos, à noite eu vou estar sempre falando sobre algumas questões, eu serei mais filosófico à noite do que teológico, em todas as palavras que eu trouxer aos irmãos a respeito da família, eu trarei baseando-me em cima de algumas filosofias. Por isso, irmãos, eu quero penetrar no mais profundo das famílias. Pela manhã já penetramos de forma profunda na unidade. E agora à noite eu quero me aprofundar de forma poderosa sobre paradigmas e princípios. Como que a gente precisa trabalhar alguns paradigmas nas famílias? Porque nós trabalhamos conceitos da família, eu não estou falando de princípios. Os princípios bíblicos da família são imexíveis. Imexíveis. Mas há conceitos culturais que modificam-se de tempo em tempo. A cada geração, eles são transformados, eles são mudados, porque a cultura, ela vai sempre mexer com a família. O apóstolo Paulo, por 14 vezes, ele escreve por 14 vezes. No Novo Testamento, ele escreve sobre a cultura desse presente século. A expressão é essa, para a gente não se envolver com a cultura do presente século. No capítulo 12 de Romanos, ele vai falar sobre isso. Em 1 Coríntios, ele fala sobre isso. 2 Coríntios, ele repete sobre isso. Ele é repetitivo, ele vai repetindo. Parece que Paulo estava tentando acender uma luz num lugar onde ninguém enxergava. Uma luz focando para a cultura do presente século. A cultura que estava invadindo o povo naqueles dias. Paulo estava falando democraticamente sobre a força que o Império Romano tinha para mudar a estrutura da família. Os impérios dominados pelo Império Romano começaram a trazer uma cultura bissexualista para dentro de Roma. E quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele vai deter mais de 30% da sua escrita, focando para a cultura do presente século. O que Paulo estava dizendo para os cristãos de Roma é que eles não precisavam coabitar da mesma estrutura cultural, que eles poderiam ficar com os princípios bíblicos. A impressão quando eu leio a carta aos Romanos, principalmente até o capítulo 8, é que Paulo está escrevendo uma carta para os nossos dias. A impressão que eu tenho é que ele está escrevendo a carta para os nossos dias. Porque ele está lutando contra uma estrutura cultural que nós estamos lutando hoje. Só que Paulo ensinou aos romanos a fazer isso com inteligência e sabedoria. E é sobre isso que eu quero falar. Hoje pela manhã nós começamos a nossa campanha da Quaresma.
Pela manhã lançamos a campanha e todas as suas nuances. Já ouvimos tantas coisas boas e vamos continuar ouvindo durante 40 dias. Vamos ver muitos milagres acontecendo na vida de muitos aqui nessa noite. Eu não tenho dúvida de que Deus vai fazer coisas maravilhosas, extraordinárias no nosso meio. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E hoje eu quero ler uma palavra sobre um homem que teve a visão ideal, lá no princípio, do que é que Deus tem para a família, de como viver família, de como fazer uma conexão entre Deus e os meus, Deus e os que estão no meu entorno, que tem o meu sangue. Esse cara é José. E a Bíblia vai dizer no capítulo 45, que José diz assim, a essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou, bradou, façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto, mas tão alto, que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam aos egípcios. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Aleluias. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes a vida como grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador do Egito. Voltem depressa a meu pai. Aleluia. E digam-lhes, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não demores, tu viverás nas regiões de Gozém e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos e tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens, eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome no contrato. Do contrário, tu e sua família e todo o teu rebanho acabarão na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos, o meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito, e tudo que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre os seus irmãos Benjamim, e abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Isso é família. Isso é família.
Família olha para Deus, para depois olhar para o outro. Família primeiro olha para o Senhor e vê os caminhos que o Senhor está contornando, adornando, para depois entrar em contato um com o outro, para depois discordar ou acordar, para depois entender o que Deus está fazendo. O alvo dessa campanha, irmãos, é realmente buscar um milagre de Deus nas necessidades mais profundas de cada família. Qual é o milagre que você está esperando de Deus na sua casa, na sua família, há muitos anos, há muito tempo? Qual é o milagre que você está esperando? Você está esperando o quê? O que é que você requer de Deus para que a sua família seja plena no Senhor, para que você não esteja recolhido na presença do Senhor? Sabe, você e a sua casa tem muita coisa para dar para o Senhor, tem muito mais para dar para o Senhor, mas há impedimento. Há impedimento. Deus colocou um balcão self-service da fé diante de nós, e nem assim nós conseguimos desenvolver, nem assim nós conseguimos entrar na presença dEle com tudo que temos e com tudo que somos. Entramos com ressalvas. Podemos dar tanto para Deus e damos tão pouco. Tão pouco. Porque tem problemas no meio da gente. Porque nós somos impedidos pelos obstáculos. Porque há obstáculos que mexem com as nossas emoções. Há obstáculos que mexem com o nosso emocional. Há obstáculos que mexem com o nosso coração, que nós não conseguimos nos mover. Nós queremos. Quem aqui não quer viver na presença de Deus o tempo todo? Quem aqui não quer experimentar a graça de Deus poderosa? Quem aqui não quer experimentar? Quem aqui não quer ter um ouvido sem nenhuma cera espiritual, ouvindo a voz de Deus o tempo todo? Quem aqui não quer? Mas tem problema no meio da sua família, tem dificuldade no meio da sua casa, e isso tem te impedido de viver assim. Mas nessa campanha Deus tem um milagre para você. Nessa campanha Deus vai descortinar todas as dificuldades da sua vida e vai lançar sobre a sua tenda um milagre poderoso. Eu creio nisso. Hoje eu quero tratar com vocês sobre coisas que são tão claras no meio da família, mas que dificilmente enxergamos. E talvez por não enxergar o óbvio, acabamos criando cataratas no meio da nossa família. E não enxergamos, ou enxergamos de forma turva. Para olharmos para a nossa família com o olhar de Deus, precisamos olhar de dentro para fora. Eu queria que você guardasse isso. Essa é a primeira palavra que eu quero que você guarde nessa noite. Para eu conseguir olhar para a minha família, para eu conseguir viver a minha família, eu preciso olhar para ela de dentro para fora. Guarda essa palavra no seu coração. Não esqueça disso nunca. Porque o sucesso de um membro da nossa família pode fazer com que o outro membro possa patinar na vida. Porque nós olhamos sucesso de forma quantitativa. Nós olhamos sucesso de forma produtiva. Olha para José. Olha para José. Se porventura Jacó soubesse que ele tinha sido vendido como escravo, ele seria vergonha de Jacó.
meu filho amado do meu coração, escravo. Era um derrotado. No entanto, o sucesso dos seus irmãos, junto ao seu pai, não ofuscaram o sucesso de José. Porque José olhou para os seus irmãos de dentro para fora. E nós só conseguimos fazer isso quando nós olhamos para Deus, antes de olhar para nossa casa. Por que aconteceu isso comigo? Por que isso aconteceu comigo hoje? Olha para Deus. Por que eu entrei em contenda com meu irmão consanguíneo? Ou com meu esposo? Ou com a minha esposa? Ou com os meus filhos? Por que houve contenda? Olha para Deus. Olha para Deus. Depois que você olhar para Deus, você vai conseguir olhar dentro da outra pessoa. E você vai ver a motivação, a inclinação dela. Talvez pela manhã você falou assim: Deus, eu oro ao Senhor, para o Senhor me dar paciência, para o Senhor me dar longanimidade. E aí Deus, para te dar paciência e longanimidade, Ele pega a pessoa mais próxima de você. E Ele pega aquela pessoa para te irritar, para que você possa adquirir o que você pediu. É por isso que eu estou falando que tem que olhar para Deus primeiro, para depois olhar para o outro. É de dentro para fora. Porque se não for assim, você não consegue. Se não for assim, você vai patinar. Nós tentamos guiar a nossa vida pela experiência de alguém que admiramos e amamos. E isso vai te fazer muito mal. Não guie a sua vida pela experiência de alguém que você ama, mesmo sendo parte da sua família. Guie a sua vida pela orientação de Deus. Eu estou falando de princípios filosóficos. Guie a sua casa, guie o seu coração, guie o desejo do seu coração pelo que Deus tem para você, não pelo sucesso do outro, pelo que o outro tem. Tem muita gente que quando olhamos e enxergamos sucesso nele, mas lá no íntimo daquela pessoa, ela mesma se enxerga fracassada. O que você vê de sucesso nela, ela mesma vê fracasso. Isso acontece no âmbito profissional, mas acontece muito mais no âmbito familiar. Eu arrisco afirmar que aqui nesse auditório, todos que estão me ouvindo agora, os que estão comigo no online e os que estarão comigo no YouTube, todos, sem exceção, todos desejariam pelo menos um pouquinho ter uma família diferente. Há muitas esposas que amam os maridos, mas como que elas queriam que eles fossem um pouquinho diferentes, ou um montão de diferença. Há muitos esposos que amam suas esposas, mas como que elas queriam que elas fossem um pouquinho diferentes, ou um montão diferente. Quantos filhos queriam ter pais diferentes, pelo menos um pouquinho? Quantos pais desejariam filhos menos problemáticos? E como que eu consigo captar tudo isso e coabitar tudo isso? Olhando para Deus. Olhando para Deus.
e dizendo: Senhor, foi o Senhor quem me deu, e eu louvo o teu nome para a glória do nome do Senhor. Sabe, gente, há muita gente que tem uma vontade enorme de ter dinheiro, de ser rico. Isso não é pecado. Não tem pecado nenhum nisso. Mas se você olhar para Deus e falar com Deus, talvez Deus vai te falar: não, você eu não fiz para ser rico. Você eu fiz para uma outra direção. Você está lutando contra isso à toa, você não vai vencer. Eu tenho outras coisas para você. Eu dei esse exemplo porque na cultura do presente século, nós educamos nossos filhos, todos eles, para serem ricos. Ricos. Ninguém educa o filho mais para ser feliz. Se educa para ser rico. Esse é um mal do presente século. E daqui a pouco mais eu quero falar um pouquinho sobre isso. Como que eu faço, pastor, para começar a resolver esse problema na minha família? Eu preciso aprender um pouquinho sobre a ética da personalidade e a ética do caráter. Eu falei para vocês que eu ia entrar no campo filosófico para explicar a família. Para explicar a família só com filosofia. Não tem nada mais complicado que família. É muito comum quando se trata de família com problemas, os psicólogos, os pastores ou qualquer conselheiro na área de família usar material de autoestímulo, material psicológico ou de autoajuda. E a Bíblia, pastor? A Bíblia é um material de autoestímulo. A Bíblia é um material de estrutura absoluta. Tudo que tem estrutura absoluta é de autoestímulo. Quando olhamos para pessoas passando por problemas que nós também estamos passando, e nós tiramos de letra aquele problema, ou já passamos e sobrevivemos sobre aquelas dificuldades, percebemos que as estruturas pessoais são completamente diferentes. Há pessoas que conseguem quebrar uma pedra de 200 quilos. Há outras que, com uma pedrinha desse tamanho, na primeira martelada, desiste. As estruturas são diferentes. Não há um pacote dizendo assim: olha, esse problema se resolve dessa forma. Não, existe até a forma de resolver, mas vai depender da estrutura de cada um. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque tem problemas dentro da sua família que talvez eles não se resolverão, porque a estrutura da pessoa que está com você não tem capacidade para resolver, mesmo que você tenha a solução. A solução está na sua frente, é óbvio. Você está dizendo: é isso aqui que tem que fazer. Mas ele não vai fazer, ela não vai fazer. Porque a estrutura dela não compete para fazer. Pastor, então eu errei? Não, você não errou. Você não errou. Porque foi Deus que te deu. E Deus não erra. O que eu faço então, pastor? Eu trabalho essas duas éticas na minha vida. Nos primeiros 150 anos depois de Jesus, mais ou menos um pouquinho, o foco dos que estudavam a personalidade humana e familiar
eles colocaram em cima de algo que nós podemos chamar de ética do caráter. E nós vivemos isso até hoje. Isso aqui era a base do sucesso de uma família e de um ser humano. A ética do caráter ensinava que existem princípios básicos para uma vida proveitosa e que as pessoas só experimentam o verdadeiro sucesso e a felicidade duradoura quando aprendem a integrar esse princípio no seu caráter básico. Ou você tem caráter ou você não tem sucesso. Ou você tem um caráter ilibado, ou você certamente não terá sucesso. Isso nos primeiros 150 anos. Se isso fosse basilar, se isso fosse... Isso é princípio. Isso aqui é princípio. Mas não é cultura. Porque se isso aqui fosse cultura, todos os políticos seriam honestos. Teriam um caráter basilar. Então, surge, depois da Primeira Guerra Mundial, surge então a ética da personalidade. Eu quero que você preste atenção, porque eu estou caminhando bem devagar, porque eu estou trabalhando de forma filosófica e talvez você não entenda. A ética da personalidade. O sucesso se tornou mais uma decorrência da personalidade e não do caráter, da imagem pública, das atitudes, dos comportamentos, da habilidade, das técnicas que mostram o processo de interação humana. Agora sim os políticos encaixam aqui na ética da personalidade. Porque são personagens. Porque são imagens públicas. Porque são homens de atitude e comportamentos, de habilidades, principalmente para enganar, e das técnicas que mostram o sucesso e a interação humana. Pastor, o que isso tem a ver com a família? Só tem esses dois tipos de ética, irmãos, no seio da família. Ou você tem a ética do caráter, ou você tem a ética da personalidade. E isso tem destruído muitas famílias. Porque o princípio é a ética do caráter. A ética da personalidade é a cultura que singra todos os séculos até os nossos dias. Mas há muita gente dentro da nossa família que, ao invés de usar a ética do caráter, usa a ética da personalidade. Eu sou seu pai. Você tem que fazer o que eu mando porque eu sou seu pai. Isso é ética da personalidade. A ética do caráter é diferente. Você faça assim, meu filho, porque eu te amo. Porque eu te amo e por você eu dou a minha vida. Isso é ética do caráter. Postura de pai. Não irritar os filhos, isso é princípio. Efésios capítulo 6. Isso é princípio. Isso é caráter. Trabalhar com os nossos filhos à margem da personalidade não dá certo no nosso tempo. Descobriram-se que esse é um tempo de trabalhar com os filhos pelo caráter, pelo exemplo. Eu não preciso dizer para o meu filho que eu sou pai dele. Ele tem que me ver como pai dele. Porque se eu tiver que dizer para o meu filho que eu sou o pai dele, ele pode se transformar no homossexual, ele pode se transformar no bissexual, ele pode se transformar em qualquer coisa. Mas se ele entender que eu sou o pai dele, dificilmente ele vai se envolver com isso. Por amor a mim e respeito. Há muita gente sofrendo com a cultura desse presente século.
E a cultura desse presente século é altamente destrutiva à família, irmãos. E nós precisamos, abrir os nossos olhos e fazer de forma que não deixamos brechas no muro para Satanás entrar. E não deixar brecha no muro, irmãos, é usar a ética do caráter e não a ética da personalidade. Porque nem sempre você é o que você diz ser. E quando você não é o que você diz ser, você passa a ser um mau caráter. Sabe, quando nós declaramos para os nossos filhos tanta perfeição em nós, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro, eu sou aquilo outro, eu sou aquilo outro, nós deixamos uma brecha no muro enorme para Satanás entrar. Basta um vacilo nosso, basta uma escorregada nossa, para os filhos falarem assim, ele não é ou ela não é exatamente o que ela diz. E aqui o diabo entra e destrói a sua família. A ética da personalidade, ela trilha por 2 caminhos filosóficos. O primeiro é a técnica das relações públicas e humanas. Sorriso conquistam mais amigos do que cara feia. Pois é. Isso não parece meio político, irmãos? Principalmente nesse tempo. Tem um político aí que foi filho do último presidente, não vou falar nome não, que já se batizou 3 vezes, irmãos. A última vez agora se batizou na Igreja Atitude. Tem um outro político aí, irmãos, que é presidente dessa nação, que disse que nós vamos comer picanha todo dia na laje. Como acreditar nesses caras, gente? Como que você acredita nesses caras? E são os próximos candidatos à presidência da República. Nós estamos perdidos. Nós estamos fritos. Técnicas. Sorrisos falsos. Ao invés de cara feia. Segundo caminho filosófico da ética da personalidade, atitudes mentais e positivas. A mente humana conquista tudo aquilo que consegue conceber e acreditar. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Vai mesmo. Vai mesmo. Não, pastor, pode ficar tranquilo. Eu vou fazer um concurso público e eu vou passar nesse concurso público. Eu vou passar porque eu estou pensando positivamente e Deus vai me ajudar. E eu estou pensando positivamente e Deus vai me ajudar. Estudou? Não. Então você não vai passar. Essa pode ser a sua personalidade. A personalidade que se engana. Engana a si mesmo. Não vai alcançar. Não vai prosperar. Não vai avançar. Pode ser bonitinho, pode ser feinho, pode ser esquisitinho, pode ser joinha, pode ser amiguinho. Não vai alcançar, não vai alcançar. A ética da personalidade é um produto filosófico que cada vez mais se encaixa dentro da nossa própria personalidade. E nós vamos nos acostumando a ser assim. E nós vamos achando que nós podemos fazer tudo segundo a forma que nós pensamos, a forma que nós organizamos a nossa cabeça e a forma que nós nos relacionamos com as outras pessoas, com o sorriso aberto, com o abraço. Não é assim, gente. Há muita gente que tinha tudo para dar certo, mas esqueceu a ética do caráter. Esqueceu a ética do caráter. A ética do princípio, a ética em detrimento da ética da personalidade. E aí se deu muito mal. Eu tenho 2 filhos, irmãos.
criei os 2 filhos de forma igualzinha. E eu criei os meus filhos dizendo para eles: vocês têm que ser melhores do que eu. Quando eu tinha uma vida financeira muito boa, eu falava para eles: vocês têm que ser mais ricos do que eu. Eu eduquei eles assim. Eu eduquei falando para eles que eles tinham que conquistar mais coisas que eu conquistei. A chamada ética da personalidade. Um me ouviu e seguiu. Hoje ele tem 2 faculdades. Eu tenho uma, ele tem 2. O outro me ouviu e não seguiu. Seguiu o meu exemplo. Um fez do jeito que eu falei, o outro fez do jeito que eu fazia. Porque eu dizia para eles que eles tinham que ter dinheiro, mas eu mesmo jogava dinheiro fora. Então o outro fez do jeito que eu faço. A forma dele criar os filhos dele foi do jeito que eu criei ele. O primeiro não, o primeiro cria as meninas de forma diferente. Mas os meninos são criados do jeito que eu criei os meus filhos, porque um copiou, o outro fez diferente porque ouviu. E o culpado de tudo isso fui eu. Porque se eu tivesse estudado, se eu tivesse feito só 3 módulos de filosofia, eu fiz 8. Se eu tivesse feito só 3, eu não criaria os meus filhos daquele jeito. E é por isso que eu estou falando para vocês nessa noite. Vocês que são pais, criem os filhos de vocês pela ética do caráter e não pela ética da personalidade. Esquece esse negócio de eu sou seu pai, você tem que me obedecer. Não, esquece isso. Isso não funciona mais. O que funciona hoje é: olha para mim, veja quem eu sou. Eu sou aquele que faz tudo por você e que não deixou brecha. Isso é caráter. Outro caminho filosófico, e aqui eu debulho a minha palavra nessa noite. O poder de uma mudança no paradigma. Família precisa prestar atenção nos paradigmas que estão sendo quebrados na direção da família. Nós estamos como igreja discutindo se o homossexualismo é bíblico ou se não é. Nós estamos discutindo se está certo ou está errado. Nós estamos discutindo se a lei favorece ou se a lei não favorece. Mas quando eu olho para a minha família, eu preciso proteger minha família. Eu preciso cuidar da minha família. E aí eu preciso olhar para essa quebra de paradigma dentro do corpo familiar, que a sociedade desse tempo trouxe para dentro das famílias, e entender que isso é real. Eu não posso ficar discutindo se pode, se não pode, se está certo, se não está certo, se há liberação do poder público ou não. Eu tenho que olhar para a minha casa, para a minha família, para os meus filhos, para os meus netos e protegê-los dessa quebra de paradigma. Eu tenho que entender o que é uma quebra de paradigma. O termo mudança de paradigma foi introduzido por Thomas Kuhn, usando alguns exemplos de como é importante quebrarmos alguns paradigmas quando se trata da família. Esse paradigma que foi quebrado na sociedade, esse paradigma que foi quebrado na cultura desse presente século. Nós nunca tivemos tanta liberdade nessa área no mundo, em todo o tempo da raça humana.
esse paradigma da família com caráter de Deus, ele foi quebrado. Ele foi quebrado. Reúne todos os pastores e padres de Macaé agora. Reúne agora todos os pastores e padres. E pergunta para eles quantas celebrações de casamento eles fizeram no ano de 2025. Vocês vão ficarem assustados. Essa quebra de paradigma precisa ser vista por nós. E protegemos a nossa casa contra isso. Porque senão nós vamos estar assinando um atestado de sofrimento para os nossos filhos no futuro. Thomas diz que o paradigma ele é quebrado ou dentro de uma estrutura social, ou dentro de uma sociedade, ou dentro de um princípio que é trago por nós mesmos. Ele fala sobre Ptolomeu. Ptolomeu era um astrônomo egípcio que provou nos seus dias que a Terra era o centro do universo. Mas bastou Copérnico. Copérnico era um astrônomo judeu. Bastou Copérnico dizer que não era a Terra o centro do universo, era o Sol. Para Ptolomeu ser morto em praça pública. Quebra de paradigmas, irmãos, mata toda uma sociedade. Arrebenta com toda uma sociedade, se ela não estiver atenta e prestando muita atenção no que está acontecendo no seu entorno. Assim é a família. Houve um tempo em que o homem era o centro da família, o cabeça. Hoje já não é mais. Já existem famílias com duas pessoas do mesmo sexo. E nós não podemos deixar de enxergá-las por causa do princípio bíblico. Elas existem mesmo contra a vontade de Deus e nossa. Elas estão aí. Paradigmas estão sendo quebrados dentro da sociedade, dentro das famílias. E isso tem que nos fazer viver diante dessa realidade. Como serão os nossos filhos? Com quem que eles casarão? Com quem vão casar os nossos netos? Enquanto nós estamos olhando para o alto e tentando entender o que está acontecendo, o diabo está cirandando ao nosso derredor. Quando surge o divórcio, irmãos, depois do século XVI, quando não era nem divórcio, era desquite, né? Era desquite. No século XIX surge o divórcio. Quando chega o divórcio, a igreja lutou muito contra. A igreja católica se colocou num pedestal acima da lei, tentando barrar o divórcio. Mas, irmãos, ao perceber o quanto as mulheres estavam sofrendo nas mãos dos homens que se encorajavam pela lei da igreja e destruíam a vida das mulheres, escravizando-as dentro da própria casa, a própria igreja católica abriu mão disso e deixou para lá. Hoje, quando nós falamos de divórcio, falamos de uma forma tão leve. Mesmo o casamento sendo um princípio bíblico até a morte. Olha o que um paradigma fez com a gente. A quebra de um paradigma fez com a gente. Olha onde a família chegou. Hoje, irmãos, qualquer arranhãozinho no pé da esposa, eu vou me divorciar de você.
Qualquer puxãozinho de orelha no marido, eu vou me divorciar de você, hein? Você vai ver. Eu vou me divorciar de você. Está assim, ó, de gente atrás de mim, ó. Como se o nosso corpo não fosse templo do Espírito Santo. Como se o nosso corpo fosse só um balcão de prazer. Os paradigmas fazem isso com a gente. Eles vão entrando, vão entrando, vão entrando, vão entrando, vão entrando. Daqui a pouco entrou. O casamento homossexual já é real. E eu não estou aqui dizendo se é certo ou se é errado, até porque eu não quero ser processado. Eu só estou dizendo que é real, que já existe. Já existe até pastor casado com homem. E nós já estamos digerindo isso de uma forma tão natural. Os paradigmas vão quebrando a gente. E se nós não protegermos a nossa família, nem Deus pode fazer milagre, irmãos. Nem Deus pode fazer milagre. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. Porque eu também pequei nisso. Mas diz que quem passa por um caminho suja o pé e tem condição de olhar para trás e gritar, tem sujeira nesse caminho, tem que fazer isso. Tem que gritar, tem sujeira nesse caminho. Eu criei os meus filhos dizendo para eles, olha para mim porque eu sou. Eu sou seu pai. Sou eu quem decido. Sou eu quem faço. Sou eu quem sustento. Enquanto estiver embaixo do meu teto, tem que me obedecer. Eu criei meu filho assim, meus filhos assim. Mas bastou eles encontrarem uma falha no meu caráter para não me verem assim. Antes de dizer eu sou, eu preciso ser. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa hora. Ver e ser. É bem claro que uma mudança de paradigma não acontece rapidamente. Ela sai de uma teoria ou do meio da sociedade. Não tem jeito. Ou ela é popular, ou ela é teórica. Para poder ver os nossos filhos de forma diferente, nós precisamos ser diferentes. A mudança precisa começar em nós. Às vezes deixamos a nossa vida de lado, porque não conseguimos ver os nossos filhos capazes de lutarem com aquelas situações que eles mesmos produziram, que eles mesmos criaram. Nós acabamos olhando e falando, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir vencer essa batalha. Deixa a batalha nas mãos dele. Deixa ele tentar pelo menos vencer. Porque quando você retira dos ombros do seu filho a batalha que é dele, a luta que é dele, você tira dele o privilégio de crescer. É possível você ter um filho com 50 anos, mas com a mente de 15. Eu tinha um irmão, já foi para a glória, que de vez em quando nós estávamos muito bem de vida, ele vinha do Rio, ele morava em Nova Iguaçu, o Ru, né? E chegava aqui e falava assim comigo, Valdeci, estou precisando de tanto, senão os caras lá vão me matar. Ele trabalhava com jogo de bicho. E aí eu dava, com medo de acontecer alguma coisa com meu irmão, eu dava. Um dia meu pai descobriu. E meu pai me chamou na casa dele, eu fui lá, ele falou assim, olha aqui.
eu não vou te pedir para fazer, eu vou te dar uma ordem. Nunca mais dê 1 centavo ao seu irmão. Falei, papai, mas vão matar ele. Deixa matar. Que morra. Porque se ele morrer, a gente sepulta. Se não morrer, ele cresce. Ele vai crescer porque ele é um menino, ele é uma criança. E o cara era mais velho que eu. O cara na época eu tinha 36 anos. O cara devia ter uns 50 anos já. Mas vivia como se fosse uma criança, gerando problema e trazendo para mim, gerando problema e trazendo para mim, gerando problema e trazendo para mim. Até que meu pai abriu os meus olhos e falou, deixa ele morrer. Porque senão ele não vai crescer. Sabe por que tem um monte de família aí, irmão, divorciada? Sabe por que tem um monte de família aí, irmãos? Sofrendo, sabe por que tem um monte de filhos sofrendo com pais divorciados? Porque os pais desses pais sempre fizeram a vontade deles, sempre assumiram a postura deles, sempre pegaram os problemas deles para eles pais, e aí eles não cresceram. E diante dos primeiros problemas, a solução deles era se separar. Eles não enfrentaram, porque não tinham coragem de enfrentar. Não foram educados para enfrentar. É preciso ver e não ser. Os nossos filhos só serão grandes se nós os vermos como grandes. Eles só serão capazes se nós os vermos como capazes. Caso contrário, serão sempre meninos inconstantes, mesmo que tenha 50 anos de idade. Mesmo que tenha 50 anos de idade. Assim é também com o nosso cônjuge. Se todas as vezes que ele disser, ou ela, que não consegue, você sair para resolver o seu problema dele no seu lugar, você vai estar estruturando um monstro dentro da sua família. E depois você mesmo vai reclamar dele. Porque a culpa é sua. Ah, eu não consigo. Não? Então deixa sem fazer. Rapidinho vai conseguir. Rapidinho vai conseguir. O problema não é a impossibilidade do outro. É a forma como ele é visto. A forma que você o vê. É que na realidade ele vai ser diante de você. Seja cônjuge ou filho. Se você o vê incapaz, ele será incapaz. Se você o vê capaz, ele será capaz. Deixa eu sair um pouquinho dessa questão familiar. E entrar um pouco na questão pessoal. Deixa eu falar uma coisa para você. Muito pessoal mesmo. Do meu coração. Você é o que você se vê. Se você é um fracassado, é porque você se vê um fracassado. Isso não é positivismo. Isso é leitura de dentro para fora. Se você se vê um vencedor, você será um vencedor. Eu rasguei o dedo aqui, fazendo a obra das crianças aqui. E eu falei para a Rosângela lá em casa, eu vou tocar violão quando eu chegar na célula. Eu vou tocar violão. Ela falou, você não vai conseguir. Eu falei, eu vou conseguir. Não vai conseguir. Eu falei, eu vou conseguir. Mas você vai sentir dor, mas mesmo sentindo dor, eu vou conseguir. E toquei. E doeu. Mas eu toquei com dor. Você é o que você se vê. Você não é o que as outras pessoas veem em você. Levanta a sua cabeça, sendo filho ou sendo cônjuge. Você é muito maior do que você se vê. As famílias é o instrumento de Deus para muitas coisas no mundo. É na família que nós geramos crescimento.
É na família que nós geramos educação. É na família que nós geramos formação de caráter. É na família que a nossa personalidade é moldada pelo caráter. Mas também é na família que nós quebramos paradigmas. É na família que nós quebramos paradigmas. Sabe, um dia eu vi meu pai batendo tanto numa mulher que morava com ele, que naquele dia eu quebrei aquele paradigma. Meu bisavô batia na minha bisavó, meu avô batia na minha avó, meu pai batia na minha mãe. Eu falei, nunca vou encostar o dedo numa mulher, e eu nunca encostei um dedo numa mulher. Eu tenho que quebrar paradigmas. Ah, o meu pai é um fracassado, meu avô foi um fracassado, e eu vou ser um fracassado. Não, isso não é maldição hereditária, não existe maldição hereditária. Mas você precisa quebrar esse paradigma. Em benefício seu e da sua casa, você precisa quebrar esse paradigma. Olhe para a sua família e veja o que é que precisa mudar dentro da estrutura dela. Pense um pouquinho agora. Agora eu quero dizer para você que essa mudança precisa acontecer de dentro para fora. Não pode ser só verbo, tem que ser ação. É possível que todo mundo te elogie seu filho, mas lá dentro do seu lar você sabe quem você é. O seu filho sabe quem você é. O seu cônjuge sabe quem você é. É lá na sua casa que você é quem você é. É lá na sua família que você é conhecido. É possível que eu esteja aqui sorrindo para vocês todo domingo. É possível que eu esteja aqui todo domingo falando coisas bonitas para vocês da Bíblia. E dentro da minha casa eu seja um carrasco, um inoperante, um encostado de fé, que não leia a Bíblia com os meus filhos, que não leia a Bíblia com os meus netos, que não chame os meus netos à conversa, que não trate disso. De vez em quando eu pego Maria Eduarda, que já está maiorzinha, já é mocinha e tal, sento com ela e falo, Maria Eduarda, eu quero um bisneto de você. Quando você casar, eu quero um bisneto. Eu estou falando para ela, eu não aceito você casar com outra mulher. É isso que eu estou falando para ela. Nós não podemos deixar a cultura chegar dentro da nossa casa. A cultura do presente século aponta para duas coisas terríveis contra a família, terríveis. O dinheiro fácil e a liberdade homoafetiva. O que eles chamam de conquista, eu chamo de derrota. E se a igreja não começar a olhar para essas duas coisas, ela vai se perder no caminho, as famílias vão se perder no caminho. Por mais milagre que Deus traga para as famílias não estarão prontas para receber a graça, o poder e o milagre de Deus. Filosoficamente, precisamos trabalhar em cima da quebra de um paradigma, ou de dois paradigmas que estão aí, frutificando, e vão continuar frutificando, porque quebra de paradigmas traz frutificação. Seja ele benéfico,
ou maléfico. A sua família está pronta para receber um milagre de Deus? A sua família está pronta? Você entendeu o que Deus trouxe para você nessa noite? Você viu alguns pontos que você precisa mudar para ficar preparado para o milagre? Você viu? Sabe, gente, a família é o que tem de mais precioso na construção de Deus. Nem o céu, nem a terra, e tudo que há no céu e na terra é tão precioso quanto a família. E Deus nos deu essa família para que nós pudéssemos dirigi-la sobre o seu caráter, sobre o caráter de Deus. E o que é que nós estamos fazendo com a família? Os seus filhos te respeitam porque te amam? Ou por causa da sua autoridade? É ética do caráter? Ou é ética da personalidade? Por que eles te amam? Eu vi uma expressão há um tempo atrás e eu fiquei pensando. Eu vi uma mãe falando assim: meu Deus, mas nem esperou morrer, já está querendo a herança? É porque na realidade não ama, não é amor. O respeito não é pelo amor, é pela autoridade. Eu quero caminhar para o fim e terminar essa primeira fala sobre a família, dizendo que essa palavra sobre a família está te dizendo uma coisa. Não é para te sossegar. É para te despertar. Eu termino dizendo Agora eu vou para a base bíblica. Não existe família perfeita. Nem no céu teve. Existem famílias que se completam. E essa unidade da família gera sucesso na vida de todo mundo. Todo mundo tem sucesso. Porque as pessoas são respeitadas pelo que elas são. De dentro para fora. Nem sempre o que você representa ser para os outros, você é para você. O que você precisa é ser o que você é. E aí você vai ser amado. E não só respeitado. Eu quero orar nessa noite, dizer para os irmãos que família nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Mas família é bom demais.
bom demais. Vou mais fundo. Não há nada nesse mundo melhor do que família. Deus está certo. Ele está certo. Eu quero orar pela sua família e pela minha família. Eu quero pedir a Deus que cuide tão bem da gente essa noite e que nos faça se sentir tão mais leves diante de tudo que nós ouvimos da parte dele. Que seja uma noite tão tranquila em que nós possamos descansar nele e entender que foi ele que nos deu e ele nos deu o que tem de melhor na vida da gente. Por mais que nos elogiem lá fora, mas uma verdade dentro de casa é muito melhor. Porque nem sempre os elogios lá de fora são sinceros. Mas a verdade dentro de casa, como que elas fazem bem para a nossa alma. Vamos orar? Eu quero orar pela sua família. Fique de pé. Glória a Deus. Glória a Deus, irmã Ilma. Tem coisa melhor, irmã Ilma? Não tem. Não tem. Família é um presente de Deus. É um presente de Deus. Existe coisa melhor, Tiago, do que Lins e Marcela? Hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Não existe, gente. Não existe. Por mais problemático nós sejamos, nós somos o melhor do outro. E eu louvo a Deus por isso. Eu termino essa palavra sem fôlego. E olha que eu nem peguei firme hoje, mas é pelo peso do assunto. Família é um negócio tão especial, mas tão especial, que eu não me vejo em condições de falar para a família. Eu já falei em vários encontros de família, mas nunca me vi em condição. Porque a minha família, mesmo sendo uma grande família, uma boa família, ela é recheada de defeitos. A sua também. A de Adão tinha defeito. Imagina a nossa. Pastor Tiago e Marcele, como família, vão estar abençoando as nossas famílias. Vão estar lançando sobre nós um lençol de bênçãos vindo dos céus. Vão estar cobrindo as nossas famílias com um lençol de bênçãos. Vamos orar. Deus, diante do Senhor, nós queremos declarar nesta noite, ó Pai, as bênçãos sobre as famílias que se encontram aqui nesta noite. Deus, nós precisamos muito da proteção do Senhor, da misericórdia do Senhor, para que o Senhor possa, ó Deus, nos ensinar a viver em família, a nos ensinar, ó Deus, a primeiro amar ao Senhor e ser exemplo na nossa família. Porque, Deus, se não formos exemplo para a nossa família, como nós vamos querer o amor delas? Como que vamos querer, ó Pai, algo da nossa família se nós não somos exemplos?
Ó Deus, queremos pedir ao Senhor que o Senhor possa nos revestir nesta noite, Pai, com Teu poder e graça, para que possamos alcançar a nossa família. Mesmo nós com os defeitos, mesmo nós somos cheios de falhas, mas o Senhor, Pai, a Tua misericórdia, o Teu amor nos alcançou. E eu quero declarar nesta noite, ó Pai, para as famílias aqui, ó Pai, nessa comunidade de fé, que o Senhor possa tirar, ó Pai, todos os laços, embaraços, quebrar cadeias, quebrar, ó Deus, o rancor dos filhos, o rancor dos pais, e colocar o amor soberano do Senhor, Pai. Porque nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos do Teu amor, Pai. E que o Senhor possa olhar para a nossa vida, Pai, e ter misericórdia de nós a cada dia. Obrigado, Deus, pela visão do pastor Valdeci, ó Deus, que trouxe essa palavra, ó Pai, nesta noite, que tanto nos abençoou. A quantos de nós precisamos de melhorar diante do Senhor? Quantas famílias aqui, ó Deus, que precisam, ó Pai, olhar mais para o Senhor. Que o Senhor nesta noite, ó Pai, possa derramar a Tua graça, a Tua unção para as famílias aqui presentes, para as famílias que estão online conosco, para as famílias, ó Pai, de Macaé e do mundo, ó Pai, que o Senhor possa cobrir com Teu amor e graça. Assim eu oro, eu Te agradeço, em nome de Jesus. Pai, em concordância com a tua oração, Senhor Deus, a oração do Teu servo, Pai. Venho te pedir, Senhor Deus, que o Senhor possa, Pai, estar dentro dos nossos lares, ó Pai. Só possa, Pai, tudo que o Senhor faz, ó Deus, tem um propósito, Pai. O propósito, Senhor Deus, que o Senhor realizou, Senhor Deus, em nos unir, ó Pai, unir as nossas famílias, Pai, o homem e a mulher, ó Pai. Só possa, Pai, estar cumprindo, ó Deus. Nada, Senhor Deus, é por acaso, Senhor Deus. No momento em que o Senhor uniu, Pai, cada família aqui, Senhor Deus, o Senhor tinha um propósito, Senhor Deus, traçado, ó Deus. Os filhos, Pai, que surgem, Pai, de cada família, ó Deus, que só possa, Pai, estar cuidando, Senhor Deus, blindando os nossos filhos, ó Pai, cumprindo, Senhor Deus, o Teu propósito na vida deles, ó Deus. Pai, que só possa, Pai, estar protegendo os nossos filhos, Pai, as nossas famílias, colocando a Tua coluna de fogo, ó Deus, sobre as nossas famílias, ó Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, dá-nos a Tua proteção, ó Pai. Só, Pai, nesta quaresma, Pai, só possa, Pai, estar chacoalhando as nossas famílias, ó Pai, limpando, Senhor Deus, tudo que precisa limpar, ó Deus, cada canto, Senhor Deus, só venha estar revelando os nossos corações, ó Pai. Só possa, Pai, estar cumprindo, Senhor Deus, a Tua visão sobre os nossos lares, ó Pai. Dá-nos as sensibilidades para entender o que o Senhor quer falar conosco, Senhor Deus, a cada momento, ó Pai. Cuide de nossos corações, ó Pai. Cuide, Pai, do nosso íntimo, Senhor Deus. Que a mudança venha, Senhor Deus, primeiramente em nós, Pai, em cada membro, Pai, da família, ó Deus. Que nós possamos estar a cada dia mais de joelhos, Senhor Deus, pelos nossos filhos, Senhor Deus, pelos nossos cônjuges, Senhor Deus. Nós sabemos das dificuldades que cada um enfrenta, ó Pai, mas que neste momento o Senhor possa, Pai, estar, Senhor Deus, com as Tuas mãos, ó Pai, derramando a unção em nossos lares, Senhor Deus, a Tua proteção, Senhor Deus, a Tua visão, ó Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus.